seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um Indústria Sustentável, um programa que fala com você sobre ESG na indústria cearense. E para falar sobre a tradicional indústria têxtil do nosso estado e sua relação com as práticas ESG, está aqui Ieda Baquite, gestora de produto da Jangadeiro Têxtil. Aqui também Auxileia Farias, nossa comentarista e coordenadora do núcleo ESG da FIEC. Seja bem-vinda, Auxileia. Obrigada, Cris. Um prazer receber a Ieda Baquite aqui conosco. Seja bem-vinda, Ieda. Muito obrigada. Ieda, acho que a gente pode começar conversando, traçando um rápido panorama desse setor, que é uma das vocações da indústria do Ceará. Como é que está hoje a indústria têxtil? A indústria têxtil hoje ela está bem sofrida, em detrimento... Eu acredito que vários segmentos hoje estão sofridos pelo momento que a gente vive pós-pandemia, e a indústria têxtil ela vem sofrendo muito em detrimento das entradas de produto acabado da China, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, vamos dizer, né? Não é, dentro do mundo. A China está dominando. Então, tanto a matéria-prima como o produto acabado vem complicando muito a evolução do trabalho têxtil dentro do Brasil. E essa concorrência, ela me parece uma concorrência desleal, né? Pelo método, pelo modo de produção desses países, né? China, esses países asiáticos que mandam um produto acabado, com mão de obra barata, muitas vezes uma mão de obra... escrava. Ainda bem que você disse isso. E como o setor pode reagir a isso? Você encontra algum caminho? Com sinceridade, eu acho que a gente tem que estar se mexendo, tem que estar se motivando, tem que estar vivo. E graças a Deus a gente tem um bom relacionamento devido ao tempo de trabalho, né, dentro da indústria, e tendo conquistado grandes magazines, grandes marcas, e isso faz com que a gente tenha uma credibilidade grande. E hoje, com essa rapidez da moda, a gente ganha ainda um pouco de espaço em detrimento do setup da produção para o mercado consumidor. Mas é uma coisa muito lenta e sofrida. Então, a gente conta muito com apoio de governo para que a gente consiga se superar, porque a gente não está falando só de uma roupa acabada, a gente está falando de milhões de famílias que precisam daquela roupa para sobreviver. Então, eu acho que a história é um pouquinho mais embaixo e a gente tenta se superar todo dia. Eu, dentro do meu setor, que é criativo, é uma coisa muito louca. A gente fica sempre querendo dar mais, ser mais, para conquistar. Mas é difícil, porque a gente não vive só de sonhos, a gente vive de resultado. E o resultado é o mercado que absorve e gera o resultado. Então, a gente fica aguardando esse mercado reagir. Ieda, quando a gente se encontrou aqui fora do estúdio, você disse assim, essa malha é Jangadeiro Têxtil, dessa roupa que eu estou usando hoje. E você começou a me contar ali fora qual é o caminho que essa malha percorre. Sim, né? sim. Eu queria que você contasse um pouquinho, eu sei que é um processo bastante complexo e longo, mas se desse uma visãozinha panorâmica para a gente de como é esse processo, esse caminho. Hoje, com esse trabalho sustentável, também se torna bacana para a indústria têxtil, porque o mercado hoje ele se preocupa mais com a origem do teu produto. Então, em se preocupar mais com a origem do produto, existe aquele cuidado ambiental, aquele cuidado da mão de obra, todo aquele manuseio, né? Para que a roupa não seja apenas uma roupa, ela tem uma história por trás dela. Então, hoje a gente trabalha muito, os grandes magazines trabalham com a BVTEX, onde eles vêm cuidando muito bem da mão de obra, como o emprego, o trabalho, evitando
serem mão de obras escravas, né? E com esse trabalho a gente consegue conquistar grandes clientes, grandes mercados. E aqui mesmo no Ceará a gente tem um trabalho com algumas confecções de grande porte, onde a gente oferece a matéria-prima e eles trabalham o produto e levam para o magazine. Hoje, todo magazine quer saber a origem da malha, a origem do produto, do tecido. E isso é muito bom porque eu até falei para você também que existe o triângulo amoroso, que é a têxtil, a indústria de base, com o confeccionista e o magazine, aonde vai para o consumidor final. Então existe todo essa origem de onde para onde, e a gente costuma fazer a apresentação de produto nos lançamentos, nos grandes magazines, tanto para a equipe de compra como designer. E isso fica muito bacana porque eles apreciam o produto, a gente também dá ideias da aplicabilidade do nosso produto, que isso é muito bacana. O trabalho da Jangadeiro Têxtil, ele é muito personalizado, ele é muito bem cuidado junto ao cliente, junto ao magazine e ao nosso cliente. E com isso a gente conquista alguma parte desse mercado. E depois dessa apresentação ao magazine, eles vão saltando o que eles querem para as marcas. Então, a Jangadeiro, ela atende o Ceará, ela atende Pernambuco, a gente tem grandes clientes em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que são clientes que fornecem para todos os magazines a nível de Brasil e rede de lojas a nível regional e também nacional, como também marcas próprias, né? E trabalhos de clientes que hoje trabalham sua marca em grandes feiras, que também tem um trabalho formalizado e a gente consegue fazer um bom atendimento. Eu acho que esse caminho todo, Auxileia, eu quero saber de você, é bastante interessante, é cheio de ESG. Sim. Mas a gente vai falar sobre isso na volta. Fica aí que a gente vai fazer nosso primeiro intervalo e volta já já. Voltamos e, conforme prometido, eu vou querer ouvir a Auxileia, nós todos queremos ouvir a Auxileia, sobre esse triângulo amoroso de tantas etapas de ESG. É verdade, quando a IEDA coloca esse triângulo que envolve desde a indústria de base até o magazine, né? É uma relação B2B que a gente chama no mercado, né? De negócios para negócios. É claro, por mais que o objetivo final seja o consumidor final, é nesse triângulo amoroso que acontece todas as relações. E tem que ter amor ao meio ambiente, ao ser humano, ao modo de conduzir o negócio, para que a gente oferte um produto saudável. E o produto saudável vem desde as tratativas de como eu retiro o insumo da natureza, como é que eu descarto o resíduo desse insumo, porque no processo produtivo têxtil tem descartes, tem efluentes, tem a tinturaria, a gestão deve ser conduzida de forma muito ética e de forma muito responsável. Agora, o social é quem faz, é quem vende e é quem compra. Então, a indústria têxtil vive do social e ela vende para o social. Então, como tratar essa mão de obra? Tratar com muita qualidade, com muita responsabilidade, garantir os direitos trabalhistas, trazer para a sociedade que sim, nós somos indústria têxtil brasileira, nós somos o magazine brasileiro e vamos valorizar a prata da casa. Hoje está muito difícil a gente tratar de preço e qualidade. Preço está apertado, qualidade é obrigação. Então a gente sempre diz que o que vai diferenciar? Essa responsabilidade na condução dos negócios, a garantia dos direitos humanos. Garantia dos direitos. E na indústria têxtil, na indústria da confecção, os direitos humanos são um pilar, né? Um pilar do negócio responsável, do bom negócio, que é o negócio que é nessa linha que a Jangadeiro, que indústrias como a Jangadeiro Têxtil trabalham, e não é nessa linha que outras linhas de produção atuam, né? Que a gente já
a questão do trabalho escravo nesses países que ofertam mão de obra, e, enfim, é uma questão gravíssima. E também alguns magazines internacionais que também consomem muito dessa mão de obra, né? Você me falou que no seu portfólio de clientes não existe esse tipo de procedimento, né? São empresas que atuam dentro da boa governança. Pegando por esse lado, Ieda, a boa governança, o ESG, esse novo jeito de fazer negócio já está consolidado na indústria têxtil? Falando de Jangadeiro Têxtil, está sim. Inclusive, quando não era moda trabalhar o sustentável, a Jangadeiro já foi implantada com essa visão de reuso de água, de tratamento de água, de estação de água. Então, todo esse processo ele já existia dentro da empresa e ele foi apenas acrescentado de outras práticas, né? Porque quando você inicia um processo e você quer fazer parte, você tem o passo a passo para evoluir, né? Então, eu acho que hoje, dentro do negócio de Jangadeiro Têxtil, existe um respeito muito grande. Quando você falou a parte que vai envolvida numa peça, eu acho que quando você traz o produto com energia, com bem-estar do teu funcionário, aquela palavra de bom dia, todo aquele encanto junto dele, você está levando toda aquela energia, é um acúmulo de energia para que o produto dê certo. Então, eu acho que todo mundo tem a obrigação, sim, de saber o que deve ser feito para melhorar o ar, para melhorar as práticas. Inclusive, existe dentro do nosso negócio um cuidado até mesmo com a satisfação alimentar. O almoço é dado para o funcionário, existe um controle do desperdício do alimento. Então, você está dando o alimento, se o funcionário não gosta, ele não vai comer. E aquilo é um gerador de massa, de lixo para o universo. Então, tudo isso são detalhes que, quando você entra no mundo, você fala, nossa, e é tão bonito, e é tão bacana fazer parte. E, com certeza, tudo isso a gente pede muito a Deus, antes de tudo, que a gente consiga continuar implantando, respirando e sendo um batalhador da prática, né, do ESG, porque, na verdade, para você praticar, você tem um custo. Então, a gente espera que o consumidor ele tenha interesse de saber de onde vem, de como foi, e que exista um movimento maior da moda em cima da indústria de base, para que tudo isso venha a crescer e a gente consiga, né, se Deus quiser, se manter vivo, para que a gente possa estar cada vez mais trabalhando e querendo que o funcionário, que o ser humano, ele tenha um lugar de respeito, um lugar digno, para que ele possa trabalhar com gratidão, né, do trabalho que ele faz. E tudo isso vai um ciclo, exatamente, o reconhecimento se torna um ciclo. Eu estou falando contigo e estou vendo a água se movimentando, porque é uma coisa pura. Então, assim, para você tornar uma água, o reuso de água e enxergar ela transparente é um fluxo imenso, imenso. E até retirar o lodo dessa água é outro processo. Então, assim, é uma prática incansável e diária para que a gente consiga atingir sempre o melhor, né? Quando você ganha uma nota, você quer sempre se superar, você nunca vai querer ficar só na média, exatamente, né? Você quer bater passar o próprio recorde, né? Exato, e eu peço muito a Deus que ele nos dê esse recorde, né? Essa capacidade de obter o recorde. A Ieda falou em dois elementos fundamentais. O elemento humano, aí eu digo que é o elemento do gestor que implanta, motiva e vive aquele processo sustentável, e o próprio movimento do mercado, né, que é a busca, a demanda por esse produto, o próprio consumidor ser responsável por buscar um produto que tenha esse selo de responsabilidade.
como é que isso está se procedendo no ambiente industrial, na perspectiva da FIEC? Cresce cada vez mais, né? Engana-se que quem acha que é moda. Não, já está consolidado. Como eu falei, a briga pelo preço e pela qualidade, ela é uma briga perdida. A gente tem que procurar a consciência para que essa gestão ESG, ambiental, social e governança das instituições, seja de fato um grande diferencial. E cresce, as estatísticas mostram, tem estudos e mais estudos no mundo que cresce o número de consumidores cada vez mais exigente e cada vez mais seletivo. Não basta comprar, eu tenho que saber de quem eu compro e como é que esse quem produz. Exatamente. Depois dessa lição, mais uma, né? Porque hoje a gente só teve lições aqui. A gente vai para o nosso próximo break e volta já já. Voltamos e aqui durante o intervalo a Ieda fez algumas reflexões muito interessantes, eu vou pedir para ela falar sobre isso. Ieda, quais são os principais desafios hoje, de uma maneira macro, que a indústria enfrenta para ser ESG? Eu acho que ter a consciência, que o consumidor final ele passe a ter consciência do que é o custo para você ter um ESG. Então, assim, é complicado porque a gente sabe que o mercado está pobre, que só existe um dinheiro. E ele não quer saber, ele quer saber se está bonito, se a roupa para ir para a balada está legal e tal. Ele não vai mais profundamente, né, na história de como foi feita a peça. Mas eu acho que é uma consciência que a gente tem que incutir na cabeça do público consumidor, de alguma maneira, para que a gente consiga evoluir nessa governança, né, nesse cuidado, porque eu acho que daqui a pouco você está vendo as queimadas, você está vendo a água sumir, você está vendo esse calor insuportável que a gente está vivendo hoje, e tudo isso a gente está vivendo um dano causado por antepassados nossos. E hoje a gente tem que ter uma consciência real, porque o mundo não vai aguentar tanto desaforo, né? Eu acho que o ambiente não vai aguentar, o ser humano não aguenta mais essa sofrência. E eu acho que tem que existir algo de bom para... Eu considero... lógico que quem sou eu, mas tipo assim, proibir a entrada do produto acabado de um outro país, o qual ele está evitando e causando vários danos para a nossa evolução, tanto como indústria, como o público consumidor nacional, como também a mão de obra local, tudo isso. Eu até, quando eu trabalho conversando produto com meus clientes, eu vou muito fundo. E quando a gente começou a conversar, eu fiquei pensando que o nosso trabalho vai além da moda, ele é uma psicologia. Então a gente faz um apelo profundo para que as pessoas tenham consciência de tudo que é feito, de como é trabalhado, né, a moda, o produto, para que a gente consiga sobreviver a toda essa situação causada pela falta de cuidado do ser humano com o universo. Alcileia, eu acho que a frase da Ieda é definitiva. O mundo não aguenta desaforo, o meio ambiente não aguenta desaforo. Sim. Não é? É verdade. E a gente tem que parar de pensar que sempre a culpa é do outro. Sim. Né? Sim. É a gente que compra, é a gente que se alimenta, é a gente que se veste, a gente que mora. Somos nós que fazemos as nossas escolhas, né? E da onde está vindo isso? Ah, mas é mais barato. O mais barato está trazendo resultado, que é mais calor, menos água, menos floresta, chuvas totalmente desproporcional. Sim, as pessoas começam a perceber que isso está mais real do que nunca. E eu não posso achar que o problema é do outro. De certa forma, cada um contribui para isso.
já deu. A gente já percebeu que a gente precisa reverter esse processo. E o mundo todo fala disso, por quê? Porque o mundo todo está sofrendo. Isso. A gente começou a falar depois que muito estrago já estava feito, sim, né? Sim. Ieda, me parece que você, como gestora, tem um papel determinante nessa educação direta, próxima, quando você conversa com seus clientes, quando você conversa com seus fornecedores, quando você conversa com seus colaboradores. Então, você é um agente de educação ambiental. Eu queria saber de você qual o papel de um programa, processo, um fluxo de educação ambiental teria nesse processo todo. Eu achei bem legal e me vi fazendo tudo isso que você falou, porque, como a Auxilia falou, cada um faz a sua parte. E eu tenho consciência que eu nunca vi e não quis ver. Eu sempre vi e fui atrás de fazer a minha parte. Seja em dar um bom dia, seja em dar uma obrigada, seja você está triste, está precisando de algo. Então, isso é um começo de tudo, né? É um movimento. Então, eu acho que todo esse trabalho de preocupação ambiental, preocupação pessoal, preocupação humana, ela tem que estar sendo implantada como uma cartilha, como uma escolinha. Dentro das empresas deveria ter um ABVTEX, aonde existisse um órgão que fizesse essa fiscalização dentro de cada negócio. Eu acho que assim ia ter menos injustiça econômica, porque se eu, como indústria de base, tenho toda essa preocupação, tenho todo esse cuidado ambiental, tenho um custo bem alto, né, no meu produto final por conta de todo esse investimento, não é justo que eu seja comparada com o produto do Zé Mané, de um fundo de quintal. Então, eu acho que a fiscalização maior, ela tem que existir como lei, né? E a gente ter que cumprir aquela lei, ser um imposto aonde tem um responsável e que se preste conta do que foi feito com aquele imposto, aonde você aplicou, de que maneira você trouxe a melhoria para o ser humano, para o ambiente, dentro daquele imposto. E tudo isso a gente plantar, a gente regar e a gente colher. Então, é um trabalho meio de conscientização de base. Auxilia, eu acho que foram colocados aí vários pontos. 2 deles importantes. Políticas públicas, a Ieda sugeriu algumas políticas públicas, e uma ação individual, ou de grupo, ou de segmento, que é esse dia a dia, essa comunicação direta, essa educação, esse esforço de educação direto. Mas você, como instituição, como núcleo de ESG da FIEC, como está esse processo hoje? A gente está atuando no melhor programa, pelo menos o maior programa de certificação de práticas sustentáveis do Brasil. Hoje a Federação das Indústrias do Ceará, ela é benchmark na CNI, nós estamos mentorando outras federações para seguir o nosso modelo. Mas paralelo à certificação, e o que é uma certificação, se não da ciência aquilo que já se faz, né? Então nós vamos nas indústrias ver o que ela já faz. E o que ela não faz? E o que a criança ainda não aprendeu? E o que o jovem universitário ainda não absorveu? Nós fazemos um processo muito bonito de educação. Palestras, workshops, junto às indústrias, junto às universidades. Eu sou professora da Unifor na cadeira de ESG, da pós-graduação, então já vem aí como uma disciplina, não é mais optativa, já é uma disciplina do quadro ESG em vários cursos. O que é isso? É a gente também pulverizar a educação. E na base, o nosso SESI trabalha hoje nas escolas a educação ambiental também na sua base curricular, né? Ainda é optativa no SESI, é bem verdade, mas são as crianças. Não é um clichê dizer que é o futuro do mundo. É nelas que a gente precisa também atuar. Exatamente. Então, a gente aprendeu aqui que depende de nós e depende de cada um. Ieda, eu agradeço imensamente a sua presença, foi muito rica a sua fala, riquíssima.
e já se sinta convidada para retornar aqui para conversar com a gente. E eu também quero lhe convidar para conhecer o trabalho da Jangadeiro Têxtil. E só mais um minuto, que eu também elogio muito o ESG aqui no Ceará, e muitas práticas e muitas coisas que o ESG exige, eu passei a conhecer por fazer parte de Jangadeiro Têxtil. E me surpreendi muito com todo esse cuidado, né, que o ESG ele exige para você ganhar as notas. É por esse motivo que eu me preocupo, e até ontem a gente comentou, quisera nós podermos ter a capacidade financeira de evoluir para manter, porque quando você já entra no nível que a gente entrou, você se sente obrigada a crescer e a pregar cada vez mais. Eu acho fantástico a ESG do Ceará, e acho apenas que falta, não é do ESG, eu acho que são leis além do ESG para fazer cumprir. Porque o Brasil, ele tem as leis e não cumpre todas. Exato. Então, a gente, como ser humano, já se sente desacreditado. Então, assim, eu não vou levantar a bandeira, mas essa fala que eu tenho, precisa ser dita. E a gente agradece. Até a próxima, Cileia. Até a próxima, Cris. E você também. Até a próxima.